Atualmente, a principal toxina do fígado é o açúcar, já nem é mais o álcool. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque hoje, as doenças do fígado mais comuns, mais abundantes na população, são tranquilamente, facilmente evitáveis. São doenças que decorrem dos hábitos de vida modernos, tá? Então, quais são essas doenças? A principal delas, a mais comum, é a esteatose hepática, né? A gordura no fígado, que pode, se não for tratada, né, evoluir para uma hepatite, evoluir até para uma cirrose. Isso nem sempre está relacionado com álcool, isso muitas vezes está relacionado com o consumo de açúcar, seja ele na forma de doce, seja ele na forma de frutose, que é o açúcar das frutas, seja ele na forma de amido, né, o amido tão presente nas farinhas, né, nos tubérculos, nos grãos e assim por diante, certo? Então, por que eu estou trazendo essa informação? Por que é tão importante a gente falar sobre a saúde do fígado? Né? O fígado é um órgão extremamente importante, é um órgão vital, um órgão vital e que não tem um substituto, assim, não tem uma terapia de substituição, como por exemplo acontece com os rins. Né? Com os rins a gente tem a hemodiálise, que é um recurso extremo, um recurso assim que a gente lança a mão em casos extremos, mas existe um recurso, né, de substituição da função renal. Com o fígado não acontece isso, né? Com o fígado, uma pessoa com insuficiência hepática, o organismo dela sucumbe em poucos dias, não é compatível com a vida, né? Então necessita de um transplante hepático de última hora, assim, um transplante hepático de emergência, certo? E quais são as funções do fígado? Por que o fígado é assim tão importante? Primeiro que o fígado é a grande usina, a grande fábrica produtora de proteínas do corpo, tá? Proteínas com as mais diversas funções, né? Envolvidas com o sistema imunológico, transporte de substâncias, regulação de hormônios, enfim, regulação do metabolismo, colesterol, né? Lipídios, carboidratos. A grande usina do corpo é realmente o fígado e por isso ele é tão importante, tá? Além disso, o fígado também é um armazém. Ele serve de depósito para muitas substâncias. Por exemplo, é um depósito, por exemplo, de energia. Através da glicose, do glicogênio, o fígado armazena energia. O fígado consegue armazenar ferro, por exemplo. Tá? O ferro também é armazenado no fígado através da ferritina, que é uma proteína de armazenamento. O fígado ele também é um armazém de vitaminas, tá? Então é um armazém também de gorduras, né? A gordura não é assim a melhor forma de a gente armazenar do ponto de vista da saúde, né? Não é muito bom ficar acumulando muita gordura, mas o fígado também pode armazenar gorduras. O fígado é responsável pela antioxidação do organismo, né? Entre aspas, que a gente pode usar uma analogia com ferrugem. Então o nosso corpo não oxida, né? Não, entre aspas, não enferruja por conta de um sistema do fígado da glutationa, que é um antioxidante natural nosso, produzido também pelo fígado, certo? O fígado é responsável pela digestão, né? A digestão das gorduras. A bile, ela é produzida no fígado para emulsificar as gorduras e fazer com que a gente consiga absorver essas gorduras, né? Sem o fígado a gente não tem essa produção da bile, que é um detergente, emulsifica as gorduras, então a gente não conseguiria absorver nem as gorduras e nem aquilo que está dissolvido nas gorduras, como por exemplo as vitaminas lipossolúveis. Tá? Então tem essa questão bem interessante. E todo o metabolismo do colesterol. O colesterol, sim, é uma molécula muito importante, que tem sido tão demonizada e tem funções tão importantes, seja estruturais, hormonais, aí, tão importantes no organismo, certo? Então por isso que é tão importante cuidar do fígado e é uma coisa modificável. A saúde hepática depende dos nossos hábitos, não é simplesmente uma questão genética, tá? Por isso que é tão importante assim falar dessa questão do fígado. E por que eu expliquei, né? Por que eu falei lá no começo que o açúcar é a grande toxina do fígado? Porque atualmente o nosso tipo de alimentação ele está muito predominante em carboidratos, que são os açúcares, tá? Seja, como eu falei, na forma de doce ou de salgados, como farinha, amido, etc. Então o que acontece? O excesso de carboidratos gera uma coisa que a gente chama de resistência insulínica, que é um processo ainda anterior ao diabetes, tá? Não é um diabetes ainda, mas a resistência insulínica começa a acontecer antes ainda do diabetes. Essa resistência insulínica provoca o aumento da insulina no sangue. Tá? Esse aumento da insulina faz com que as células fiquem mais insensíveis à insulina. Tá? Então acontece um problema de sinalização. As células do fígado são capazes de produzir glicose em momentos de glicemia baixa. Quando o açúcar baixa muito no sangue, é o fígado que vai produzir a glicose e que vai devolver essa glicose no sangue. Então, só que quando acontece resistência insulínica, mesmo já tendo muito açúcar no sangue, um problema de sinalização por alimentação errada, vai fazer com que o fígado produza ainda mais glicose. Então, o que acontece? Né? Já tem muita glicose no sangue. O fígado está insensível à insulina. E a informação que chega no fígado é que deve continuar produzindo glicose. Um erro de informação, um problema de sinalização celular. E aí o fígado joga ainda mais glicose no sangue, e aí você entra num círculo vicioso e não consegue mais sair disso. Tá? Quanto mais glicose tem, mais resistente o fígado fica à insulina, e quanto mais resistente a insulina, mais glicose ele produz.
Quer dizer, um beco sem saída, uma coisa que, devido aos nossos maus hábitos, acontece tudo isso, e isso gera uma piora da inflamação, porque isso começa a fazer com que o organismo acumule gordura, né? Essa glicose em excesso vai ser transformada em triglicerídeos, tá? Esses triglicerídeos vão acabar sendo armazenados no organismo, inclusive também no fígado. Isso vai gerar um processo inflamatório, porque a gordura, ela é uma fábrica de citocinas inflamatórias, certo? Então o organismo fica inflamado, tá? Então é um processo bem complicado e deletério. Como que a gente sabe, né, se você tem, como que você vai descobrir se você tem ou não gordura no fígado? Bom, para saber se já tem gordura no fígado é um exame muito simples, que é a ecografia ou ultrassom do abdômen total. Isso vai ser analisado a densidade, entre aspas, do fígado, e a gente vai conseguir saber se você tem ou não tem gordura no fígado. Mas, antes disso, né, ou pensando até no dia a dia, a gente pode avaliar se você está caminhando no sentido correto do metabolismo ou está caminhando na contramão do metabolismo, tá? Como que a gente sabe isso? Através de exames de sangue, dá para ter alguma noção. Por exemplo, a própria dosagem de triglicerídeos já dá uma pista. Se estiver muito alto, a gente deduz que você está consumindo muito carboidrato, esse excesso de carboidrato está sendo transformado pelo organismo em triglicerídeos, isso acaba aumentando o triglicerídeo no sangue, tá? E esse triglicerídeo alto no sangue vai acabar também sendo armazenado no fígado em um momento ou outro, tá? Outra coisa, a dosagem de insulina no sangue. A insulina em jejum, quando ela permanece alta mesmo em jejum, é um sinal de quê? De que o consumo de carboidratos também está excessivo. Hemoglobina glicada, é um exame que vê a média da glicose dos últimos 3 ou 4 meses. Também é uma pista de que o organismo pode estar começando a ficar resistente à insulina, tá? Ou já está até resistente à insulina há muito tempo, porque a glicose, quando ela começa a subir, quer dizer que a resistência insulínica já está há mais tempo, certo? São exames que podem prever, podem te ajudar. E tem exames um pouco mais aprofundados, um pouco mais, assim, até chatos de fazer, que são as curvas. Curva glicêmica, curva insulinêmica, que você dosa a glicose e a insulina em jejum, toma um xarope de glicose e vê como que o seu corpo reage, como que o organismo reage a essa sobrecarga de glicose. Isso dá uma pista de como é que está o metabolismo, em que fase você está desse problema todo aí, certo? Então, o que a gente precisa fugir é fugir da resistência insulínica. Como que faz isso, né? Aí que vem o pulo do gato. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Para tentar explicar como fugir dessa situação de esteatose hepática, né? Claro, primeira coisa é evitar o álcool, porque o álcool também faz com que o organismo produza triglicerídeos e faça acúmulo de gordura no fígado. Só que o álcool hoje em dia nem é o maior vilão. A gente tem que cuidar mais realmente do metabolismo dos carboidratos, do excesso de açúcar, o excesso de amido, que também vai virar açúcar, né? O excesso de frutose, que é o açúcar das frutas, esses sucos de fruta, seja natural ou industrializado ou adicionado ao mundo de açúcar, o açúcar natural da fruta, que é a frutose, quando consumido em excesso, e esse excesso geralmente acontece através de xaropes de milho, através de sucos muito concentrados, né? Isso aí também faz o fígado acaba atrapalhando o metabolismo hepático, né? Gera essa resistência insulínica, faz com que o fígado acabe transformando esse excesso de carboidrato em triglicerídeo, como eu já falei. Esse triglicerídeo pode acabar se depositando no fígado e futuramente vai causando inflamação, né? Pode causar hepatite depois de um tempo, e no caso mais extremo, a cirrose hepática. Tá? Então, primeira coisa que tem que fazer, raciocínio mais simples possível. Deixar de comer produtos industrializados, porque os industrializados são muito ricos em carboidrato, tá? E pensar em comer comida de verdade. A comida de verdade, quando a gente pensa carne, ovos, lácteos, né? Verduras, oleaginosas, isso aí até vai ter gorduras, vai ter proteínas, vai ter carboidratos, só que são carboidratos de absorção mais lenta, tá? E também são alimentos muito ricos nutricionalmente e não tão ricos caloricamente, que é o que a gente quer. A gente quer nutrientes, a gente não quer caloria simples, caloria vazia, tá? Então, esse é um processo, uma maneira simples de raciocinar. Largue de comer lanches, produtos industrializados, comida processada e passe a comer comida de verdade. Esse já é um grande passo, né? Bebidas, evite de tomar suco, evite de tomar refrigerante, tome água. Não tem nenhum líquido melhor que a água para ser tomado, certo? Então, são pequenos passos que vão dar uma riqueza de aminoácidos para o fígado poder trabalhar com a matéria-prima que ele precisa. Vai dar uma riqueza de vitaminas que o fígado precisa para trabalhar direito, para conseguir fazer as reações enzimáticas, produzir as proteínas que ele precisa, tá? Outra coisa extremamente importante, né, e também tem sido muito negligenciada, atividade física. A atividade física vai totalmente na contramão desse depósito de gordura no fígado. Por quê? Porque a atividade física, primeiro de tudo, ela queima muita glicose. O músculo ativo, ele queima, ele necessita de muita glicose para se manter ativo. O músculo, ele queima glicogênio. Glicogênio é a nossa reserva dos animais, que reserva glicogênio no fígado e nos músculos, tá? Então, o exercício físico, a musculação, a atividade física de maneira geral, ela queima glicogênio para que você consiga se movimentar, tá? Para que você consiga manter o metabolismo basal mais acelerado.
Então isso vai ser queimado, aí você controla o seu peso, né? Você reduz os estoques de gordura, porque essa gordura também vai ser queimada, reduz o estoque de glicogênio, né? E você diminui por consequência a resistência insulínica. A insulina vai baixar, né? O nível de glicose do sangue vai baixar e o seu fígado vai conseguir trabalhar mais livre, né? Sem essa sobrecarga de glicose que vai precisar ser transformado ali em triglicerídeos e ficar acumulado depois. Tá? Um outro tipo de proteção hepática que a gente pode pensar, que também tem a ver com hábitos e não tem a ver exatamente com o metabolismo, é a questão das hepatites virais. As principais hepatites virais, com mais potencial de gravidade, são as hepatites B e C. Essas hepatites têm transmissão sanguínea ou sexual. Tá? Então, hábitos que podem mudar isso é a proteção sexual. Né? A relação sexual protegida é um hábito também, né? Veja, uma outra questão hepática que pode ser evitada com um hábito de proteção. Tá? Um outro hábito que vale a pena a gente pensar em proteger o fígado é como é que protege o fígado de hepatite autoimune. Né? Existem muitas hepatites autoimunes. Como que protege? Como é que evita isso? Cuidando, primeiro, da vitamina D, que é muito importante para evitar uma desregulagem da autoimunidade. Tá? A vitamina D tomando sol, seja suplementando. Tá? E também cuidar muito bem do intestino. Tá? Cuidar de alimentos inflamatórios que podem aumentar a permeabilidade intestinal. Aumentando a permeabilidade intestinal, a imunidade do intestino, que está em volta do intestino, selecionando o que vai entrar e o que não vai entrar, essa imunidade se perde e acaba produzindo autoanticorpos. Tá? Então, cuidar muito bem do que você come, cuidar do intestino, né? Se for o caso, suplementar a vitamina D, que também tem a ver com a imunidade, certo? Manter um nível adequado de vitaminas, como a vitamina C também, por exemplo, muito importante para a imunidade. Então, esses cuidados com a imunidade também ajudam a proteger o fígado de doenças autoimunes. Tá? Um outro cuidado que vale a pena a gente falar sobre o fígado, dosar a ferritina. Tá? A ferritina é um exame que a gente faz no sangue que pode ser útil de duas formas para o fígado, para avaliar a questão hepática. Primeiro, porque ela avalia a inflamação. A ferritina alta ela pode mostrar que existe uma certa inflamação no corpo, certo? E no fígado também. Ou a ferritina alta também pode mostrar o excesso de acúmulo de ferro. Tá? E o ferro em excesso, quando a gente acumula ferro demais, isso acontece numa doença que a gente chama de hemocromatose, que é uma doença genética. Essa hemocromatose faz o fígado acumular muita ferritina, né, armazenar ferro na forma de ferritina. Isso pode ser tóxico para o fígado. E também a gente pode ajudar isso através de um hábito, que é o hábito da doação de sangue. Então, se a ferritina está muito alta por acúmulo de ferro, se você fizer doações de sangue periódicas, você ajusta isso. Você não deixa o teu corpo ficar com excesso de ferro, certo? E baixa a ferritina. E é um hábito saudável para você e para quem vai receber esse sangue também, certo? Então eu trouxe aqui vários hábitos, né, que podem ajudar você a cuidar do seu fígado. E cuidar do seu fígado é, obviamente, muito importante para cuidar da sua vida, já que eu expliquei o tamanho da importância do fígado, né, para tudo aquilo que o fígado é útil, né, e não existe um substituto renal hepático da mesma forma que existe para os rins, né? Não existe, por exemplo, um similar a uma diálise para os rins, não existe um similar para o fígado. Então, o fígado é um órgão assim, extremamente vital, por isso é tão importante que você cuide dele. E outra coisa importante, se você tiver já gordura no fígado, independente do grau que você tem, a mudança de hábitos é capaz de fazer você reverter, porque você consegue queimar essa gordura, consegue gastar essa gordura, consegue metabolizar essa gordura, certo? Mas para isso você precisa adquirir consciência e mudar de verdade os seus hábitos e, em linhas gerais, arrumar a alimentação, fazer atividade física, né? Enfim, pensar em comer comida de verdade, se mexer, que são coisas assim que a gente não cansa de falar, porque as pessoas não estão fazendo a lição de casa, certo? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha valido a pena para você se conscientizar, se for o caso, para encaminhar para alguma pessoa que esteja passando por essa situação. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, certo? E a gente se vê então no próximo vídeo.